Oi, oi, povo da deusa, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sabá Lunasa, então vem pro vídeo. Então, primeiro eu vou começar falando em qual data você deve comemorar o Lunasa. Bom, como eu rodo pela Roda Sul, porque moramos no hemisfério sul, eu comemoro no dia 1º de fevereiro, a partir do dia 1º de fevereiro. Quem mora ou quem segue a roda do hemisfério norte comemora ele no dia 1º de agosto, a partir do dia 1º de agosto. Por que eu não rodo pela roda norte? Se nossos ancestrais, irmãs bruxas, vieram em sua maioria de lá, do hemisfério norte. Porque é o seguinte, quando a gente está vivendo as estações do ano aqui, eles estão vivendo outras lá. Então, assim, nós não passamos ao longo do ano, pelas estações, no mesmo tempo que eles. Então, na minha mente, não faz o menor sentido você comemorar uma coisa que, tipo assim, não tá na época daquilo, entendeu? Nada contra quem segue a Roda Norte, mas não faz sentido. Então, como eu tô aqui no Brasil, eu comemoro pela Roda Sul. Então, a partir do dia 1º de fevereiro. Por que a partir do dia 1º de fevereiro? Nossos ancestrais, eles simplesmente faziam festas gigantescas que duravam até semanas. Não duravam muitos meses, porque, por exemplo, o intervalo entre o Lunasa e o Mabon é pequeno, então não tem como emendar meio que uma coisa na outra. Esses dois até teria, porque são sabás meio que irmãos, digamos assim. Mas as comemorações eram muito extensas, eram lindas, em sua maior parte, pode até se dizer retratada até como nos filmes, mas eram comemorações extensas. Então, a partir do dia 1º de fevereiro aqui, tá? No hemisfério sul. E quando a gente deve parar de comemorar um sabá? Vamos pensar assim. Lunasa esse ano vai ser entre a lua minguante e a lua negra, né? Em nova, se eu não me engano. Acho que é isso. Então, por exemplo, quando as coisas começam a mudar, a gente já começa a dar uma pausa naquilo. Eu costumo dizer para as pessoas que vocês têm que tomar cuidado com as coisas que vocês comemoram e como vocês comemoram. Como Mabon e Lunasa são dois sabás muito perto, o que eu faço? Se eu não conseguir comemorar até o dia 15 de fevereiro, eu faço um ritual simples, acendo uma vela, agradeço ao Deus e a deusa no meu altar e já parto para o Mabon, já começo a me organizar para festejar o Mabon. Então, tenham isso em mente, não deixem para comemorar muito perto do outro sabá, porque a lua está rodando, os esbais estão acontecendo, então tá assim, já começa a ficar longe do que vocês deveriam fazer. Então, já começa a anotar tudo isso, pega seu grimório lindo, maravilhoso e vamos lá. Esse é o sabá da primeira colheita. A primeira colheita é no verão. E é o seguinte, é um sabá que a gente comemora tanto o ápice da força do deus Lug, tanto o declínio. Por quê? Quando o Deus dá toda a sua força para simplesmente nos alimentar, quando ele libera todos os raios do seu sol, toda a sua força para que as plantas cresçam, para que as plantações sejam férteis, entendeu? E que as colheitas sejam fartas, ele vai perdendo sua força. E é um sabá que ensina muito pra gente sobre questões relacionadas ao sacrifício. Ninguém mata o Deus, tá? Em lugar nenhum, em hipótese alguma. Existiam na antiguidade encenações que um homem simplesmente entrava no campo de batalha e lutava contra um homem de estatura muito alta que representava o Deus, e assim o homem derrotava o próprio Deus. Então, eram encenações, mas isso nunca existiu, tá? Em relação a sacrifício, porque não existe sacrifício humano, porque o próprio Deus se sacrifica em prol das nossas vidas. Ele mesmo dá toda a sua força para que a gente possa se alimentar
como na antiguidade as colheitas precisavam ser feitas para as pessoas armazenarem para o inverno tudo, pudessem alimentar melhor os animais, pudessem colher o alimento dos animais, para eles produzirem leite no inverno, para produzir mais comidas no inverno e por aí vai. Então, o próprio Deus dava a sua vida em sacrifício para que os seus descendentes, para que o seu povo vivesse. E não é uma questão de sacrifício só por causa dele, porque a partir do momento que ele se entrega, o amor da deusa, né, fica meio que congelado, porque ela perde o amor dela. E como ele tem muitas faces, você pode dizer que ela perde o filho, que ela perde o amante. Então, a deusa entra num estado de sofrimento profundo no inverno. Então, diziam os antigos que o inverno era o sofrimento profundo da deusa. E realmente é um período de luto dela, quando ela começa a então se preparar para dar a luz novamente ao Deus que vai iluminar a terra tudo de novo. Então, os grãos, por exemplo, os usados, os grãos que são colhidos, eles são guardados, alguns, obviamente, para alguns, né, bastantes de vários grãos diferentes, algumas sementes de grãos diferentes são guardadas para a próxima plantação, para que seja no ano seguinte realizada a próxima colheita. Desses grãos são feitos muitos alimentos e o alimento mais simbólico que é feito com esses grãos é o pão. O que tem a ver o pão com essa história? Gente, o pão é um alimento simbólico que você pode colocar em todos os rituais, porque o pão, ele simplesmente tem a água que molda tudo, ele tem o fermento, que significa o ar que faz ele crescer, ele tem a terra, que são os grãos, o sal, as especiarias, tudo isso vem da terra, e tem o fogo, que quando você coloca o pão no forno, o fogo faz com que ele cresça e ele se transforme e que ele realmente crie vida, digamos assim, para sustentar outras vidas. Então, o pão é o alimento sagrado e simbólico de todos os sabás, e talvez seja por isso que o pessoal cristão falou que o pão simboliza o corpo de Cristo, né? Talvez vocês já saibam de onde vem isso. Então, deixa eu ver se eu falei tudo. O Deus, eu já falei que ele se prepara para a morte. Então, assim, nesse sabá, a gente agradece não só o Deus por tudo, entendeu? Pela luz que faz as plantas crescerem, que ajuda no nosso organismo com a vitamina D, com tudo. Mas a gente agradece também a deusa por ter um papel tão importante na nossa vida, trazendo abundância, prosperidade e muita fartura para a nossa mesa. É o primeiro sabá da parte escura do ano, tanto que hoje é dia 29, eu acho. E aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, tá nublado, tá chovendo. Então, você vê que o tempo começa a mudar. E o tempo realmente já vai começar a dar uma bambeada, digamos assim. Então, o sol, a gente já começa a ver que, mesmo com o calor, ele começa a perder sua força. E, assim, vocês têm que ter em mente que, assim como o Deus se sacrifica pelas nossas vidas, porque o sacrifício é feito para isso. Ele dá toda a sua força, ele dá o máximo de si para que a gente possa colher abundantemente os grãos e tudo que a gente precisa comer. Então, tenham sempre na mente de vocês que sacrifício não é uma coisa ruim. O sacrifício, ele leva a gente à evolução, ele leva a gente ao renascimento, e o sacrifício faz parte do ciclo de vida e morte, que é o que faz a roda ter o fluxo contínuo. Então, faz parte tanto da vida quanto da morte. Então, não tem por que fugir dos sacrifícios. O Lunasa, ou Lhamas, né, como as pessoas chamam, ou Lamás, porque Lhamas eu acho errado, mas o Lamás ou o Lunasa, ele ensina pra gente que nós devemos saber esperar os momentos de sacrifício com resiliência, sabendo que eles acabam,
e tentando tirar dele o máximo de proveito e sabedoria para que a gente possa saber como agir e na hora exata de agir nas próximas vezes que tivermos que tomar decisões importantes. Então, procurem sempre tirar dos sabás o melhor proveito possível e sempre olhem com um olhar de muita sabedoria, porque os deuses, eles sempre tiveram muito a ensinar pra gente e a gente simplesmente é criação deles, vivemos para honrar eles e, enfim. Eu espero que vocês realmente, a cada sabá comemorado, vocês tenham em mente que a vida, ela é muito preciosa, muito preciosa. Nós devemos viver de verdade e dar valor a todos os dias que a gente acorda respirando. E é isso que o Lunasa, ou Lamás, ensina pra gente. Então, é isso, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha com seus amigos, comenta o que vocês acharam do vídeo, entendeu? E para quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo. Espero realmente que vocês gostem e vou dar um bônus para vocês agora. Muita gente me pergunta como fazer para oferecer comidas e tudo mais, como montar um altar de comemoração, né? Então, vamos lá. As cores do Lunasa são vermelho, o marrom, acho que já dá para ver bastante, né? O amarelo e o laranja. Eu uso muito essas cores em formas de vela. Eu gosto muito de enfeitar os altares de comemoração com as velas coloridas respectivas às cores dos sabás. Eu acho que fica lindo demais quando está tudo aceso. As comidas que vocês podem oferecer aos deuses nesse sabá são queijo, leite, pão, bolos, chás, cervejas, vinhos. Então, assim, para você que tem pena de dar, para com isso, porque esse é um dos sabás que mais fala sobre prosperidade e abundância. Então, dê e agradeça por tudo que eles te deram. Mais uma coisa, existem algumas coisas que vocês vão usar que vocês não vão conseguir reaproveitar, porque se mistura, café, grão, sal, essas coisas acabam se misturando na hora de oferecer e não tem como você separar tudo depois para usar. Porém, tudo que você colocar ali, cerveja, vinho, tudo isso você pode usar, você pode comer sem dó e nem piedade. Você partilha com eles do alimento. Obviamente que você não vai deixar o altar sem, mas você partilha com seus deuses o alimento que eles te dão e vocês oferecem para eles em forma de gratidão. Então é isso, gente. Beijinho, até o próximo vídeo.